ela grava. Sim, por favor, Mercedes, pode dar início, então. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso melhor sorriso, agradecendo a Deus pela nossa última reunião desse ano de 2022. Que ela seja tão abençoada como foram todas as outras, que a gente possa sair desse estudo um pouco melhor do que quando nós entramos, e que 2023 seja abençoado. Nós sabemos que Deus já preparou o melhor ano das nossas vidas para o próximo ano. Então vamos, com a graça de Deus, pedir para começar os estudos dessa semana e pedir também para que a Príscila se lembre de nós e entre na nossa reunião com aquele sorriso bonito que ela tem. Graças a Deus. Graças a Deus. Kátia, temos um convidado aqui, ó. Kátia, temos um convidado aqui, é o companheiro da Mercedes, o Celso, tá? Ele está aqui como nosso convidado, observador oficial. Então, meninas, hoje, geralmente é a Priscila que começa o estudo, mas hoje quem começa sou eu, né, pela ausência dela, que eu tenho certeza que deve... Bom, depois a gente fica sabendo o que aconteceu. O estudo de hoje é João 12, de 1 até 11, se eu não me engano, né? Então, vou ler aqui o Evangelho, que é transcrito pelo Pastorino, que geralmente tem algumas diferenças em relação às Bíblias comuns que a gente encontra por aí, tá? Vamos lá. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde estava Lázaro, o morto, e Jesus despertou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia lá, e Marta servia, e Lázaro era um dos que se reclinava à mesa junto com ele. Então Maria, tomando uma libra de perfume de nardo autêntico, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos dela os pés dele. A casa ficou cheia do odor do perfume. Disse Judas, o Iscariotes, um dos discípulos dele, o queria entregá-lo. Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos mendigos? Disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a caixinha, levava o que nela se punha. Disse então Jesus: Deixa, para que o conserve para o dia do meu sepultamento, pois os pobres sempre tendes entre vós, mas a mim nem sempre tendes. Soube então grande multidão de judeus que Jesus estava lá, e veio não só por ele, mas também para ver Lázaro, que ele despertara dos mortos. Resolveram, porém, os principais sacerdotes que também Lázaro fosse morto, porque muitos, por causa dele, se afastavam dos judeus e criam em Jesus. Então, antes de começar aqui a leitura do estudo segundo o Pastorino, eu tenho que fazer aqui um adendo, tá? Essa coisa aqui de chamar os cariotes de ladrão, quem faz isso é João, porque foram 3 os evangelistas que narraram isso. Foi Marcos, Lucas e João. E existe diferença entre essas narrativas que o Pastorino vai citar aqui. Então, com a permissão de vocês, eu vou começar essa leitura para depois a gente discutir em cima, tá? Vamos lá. Uma contradição forte, porém, deparamos. Mateus e Marcos asseveram que o perfume foi derramado na cabeça, enquanto João diz que o foi nos pés, que Maria enxugou com os cabelos dela. Como explicar o fato, já que João estava presente à ceia, que descreve com pormenores silenciados pelos outros? Os outros 2 evangelistas escreveram a menos distância no tempo, pelas palavras de Jesus, a posteriori, e por serem 2 as testemunhas a afirmar a unção na cabeça, aceitamos essa versão como verdadeira, embora a dúvida não possa ser historicamente resolvida. Então, aqui o Pastorino vai fazer esse estudo tomando como verdade que a unção teria sido na cabeça e não nos pés, como João fala.
Só que eu depois vou lançar mais uma dúvida a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Muito mais importante, o episódio no setor das iniciações. Jesus mesmo revela: o perfume serviu para preparar o corpo para os ritos do sepultamento. Por isso, Maria realizou uma bela ação. Interessa-nos aqui apenas as ações fundamentais. Observamos que o trio de Betânia estava novamente reunido, executando um ritual iniciático, como se da outra escola tivesse querido seus membros colaborar com Jesus na conquista do quinto grau. Agora que eu tenho que dar uma parada para relembrar outras partes do estudo que alguns de vocês não estavam presentes. Porque, segundo o Pastorino, até a paixão de Cristo, na realidade, é um ritual de passagem evolutiva, iniciático para Jesus, o personagem Jesus, que vai, com esse ritual, alcançar o quinto grau na hierarquia dos grandes mestres ascensionais. Tá? Isso é a visão de Pastorino, que ele coloca Jesus como espírito ainda em evolução como nós, só que claramente mais adiantado. Então, aqui, ele está colocando que esse trio, Lázaro, Maria, e, se não me engano, Betânia, são esse trio que já estavam com ele no ritual da ressurreição, entre aspas, de Lázaro, e que agora estariam cooperando com esse ritual que vai acontecer em breve da iniciação de Jesus, que a gente está aqui há 6 dias da Páscoa, e é depois da Páscoa que Jesus vai ser preso e morto, né? Executando um ritual iniciático, como se da outra escola tivessem querido que seus membros colaborar com Jesus na conquista do quinto grau. Surge um pormenor de grande importância. Passa-se a cena 6 dias antes da grande imolação de Jesus, que ocorrerá no 7º dia após a unção prévia. Então, em resumo, 6 dias antes do sacrifício, que será sangrento, diferente do de Lázaro, porque também foi colocado no estudo sobre a ressurreição de Lázaro, que Lázaro também teria passado por um processo iniciático que é comparado à morte de Osíris, ritual da morte de Osíris no Egito. Tá? Isso tudo, gente, está nos vídeos da gente previamente gravados. O mesmo grupo sacerdotal reunido, Lázaro, Marta e Maria, na mesma cidade, Betânia, embora na residência de Simão, e sem outras testemunhas que os discípulos do colégio apostólico, sendo já que Lázaro o morto que regressou dos mortos, o assistente. Marta seria a diaconisa, ou a serva, e Maria seria a celebrante. Esta unge o corpo de Jesus, derramando sobre sua cabeça uma libra de nardo autêntico, proveniente da Índia. Aqui tem uma passagem que pode causar certa polêmica, mas eu vou ler porque em respeito também a Pastorino, que ele diz o seguinte: na Índia, onde Jesus provavelmente passara alguns anos de sua juventude. Então, Pastorino é um teólogo que estudou enormemente as Bíblias, as mais antigas e tudo mais. Eu não tenho ideia de como ele chega a essa conclusão, mas tenho certeza que foi fundamentado. Isso aí a gente pode crer ou não crer, mas por respeito a ele, eu estou dizendo isso. Tá? Estou replicando isso. Jesus provavelmente passara alguns anos de sua juventude. Era, pois, algo de especial e de específico, que chegara da região dos mestres da sabedoria, ou seja, o nardo proveniente da Índia, ele é bem específico para a ser unção daquele momento antes do sacrifício de Jesus. Cerimônia tocante, comovedora e sublime. E quando é objetado pelos que não sabiam do rito, que poderia ter sido o perfume vendido para dar-se dinheiro aos mendigos, Jesus ergue a voz, tentando explicar a realidade do que ocorrera em relação ao simbolismo. Unamos as frases dos 3 narradores. Deixai-a, porque lhes causais esse sabor. Realizou em mim uma bela ação. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo. Temos a impressão de que o nardo escorreu da cabeça por todo o corpo até os pés.
que então Maria enxugou com seus cabelos. Essa parte aqui, para mim, é mais coerente, tá? Eu acho que esse nardo foi colocado na cabeça, ela ungiu a cabeça dele e escorreu pelo corpo todo até chegar aos pés, onde ela teria enxugado os pés com o próprio cabelo. E depois eu vou comentar por que eu acredito que esse nardo realmente percorreu o corpo todo, preparando antecipadamente para o sepultamento, porque existe esse ritual judaico de que os mortos são ungidos com óleos quando morrem antes do sepultamento. Mas, no caso de Jesus, eu creio que não foi só isso, acho que tem uma outra coisa. Com efeito, o nardo era adstringente da família das valerianas e, portanto, anestésico ou analgésico. E essa preparação foi antecipada, porque não houve tempo de ungí-lo após a crucificação. Tendo sido pregado na cruz às 15 horas, seu corpo foi retirado do madeiro antes das 18 horas, permanecendo, portanto, pouco mais de 2 horas na cruz. E logo a seguir, às pressas, para que não se ferisse o sábado, que começava às 18 horas, foi colocado no túmulo virgem de José de Arimateia, sem tempo para qualquer preparação próxima com ungüentos. A unção com nardo deu a seu corpo uma vibração particular, fortalecendo as células epidérmicas e mesmo penetrando no derma, para que pudesse suportar as dores e ferimentos que lhe iam ser causados pelos maus tratos, flagelações e ferimentos contuso-perfurantes que o atormentariam nos dias tristes que estavam por chegar. Nada sabemos, mas talvez essa unção, um nardo autêntico, é que tenha provocado no sudário, que ainda hoje se conserva em Turim, a impressão em negativo fotográfico das marcas do corpo de Jesus por inteiro. Outra frase de Jesus que merece atenção: deixai-a para que o conserve para o dia do meu sepultamento. Conservar o quê? Parece que o corpo. Não pode compreender-se aí outro sentido. Havia vista que o corpo pudesse suportar tudo, resistindo a todas as feridas e pancadas, que sabemos nós das propriedades do nardo, e da absorção que as células podem fazer dessa essência aromática, conservando em si durante 7 dias. De qualquer forma, o ritual é de suma beleza, e que se trata de um ritual, o próprio Jesus se encarregou de salientar, explicando a finalidade do ato de Maria. E até hoje, 2000 anos depois, jamais falhou sua profecia. Onde quer que se pregue a Boa Nova, esse gesto de Maria é narrado para a sua maior glória, ter colaborado no supremo sacrifício de Jesus, fazendo tudo o que podia para ajudá-lo. Permita-nos, o Pai, ter sabedoria suficiente para penetrar no fundo esses ensinos tão elevados e sublimes. Agora, quanto à questão do Lázaro, que os sacerdotes também planejam matá-lo por ele ter sido trazido de volta dos mortos por Jesus, Pastorino faz a seguinte narrativa. Para a individualidade, a lição sobre a condenação de Lázaro é clara. Todos os que agirem em benefício dos homens ou forem beneficiados pelos mestres serão perseguidos e, se possível, serão assassinados, para que as provas desapareçam e os homens passem a crer que se tratava apenas de uma invenção, de uma alucinação, ainda que coletiva. Não nos assustemos. Quem teve a força de ajudar uma vez poderá fazê-lo pela segunda vez. Além disso, não é a perda de um corpo carnal que nos levará à perdição. Outro poderá ser reconstruído. O que nos atinge e degrada é a ingratidão para com os nossos benfeitores. É o egoísmo, é o orgulho, a vaidade e a ambição que nos fazem descer até os últimos degraus da involução. Fidelidade absoluta, coragem desassombrada, humildade natural e espontânea e serviço ativo no amor manterão nossos espíritos na altura sublime do Cristo que nos ama e nos chama. Ouçamos-lhes a voz e sigamos-los. A felicidade suprema reside nele. Aí, antes de passar para vocês, eu quero fazer alguns comentários aqui. Por que eu falei que eu acredito mais que essa
diferença entre as narrativas de ser na cabeça ou nos pés, faz mais sentido que tenha sido a unção na cabeça que escorre até os pés, onde depois Maria vai secar os pés com seus cabelos. Porque, como ele coloca aqui, o que a gente sabe do nardo? Por exemplo, a gente sabe que a xilocaína, se você passa a xilocaína, ela vai penetrar na sua epiderme, alcançar a derme, depois até o Celso pode esclarecer melhor sobre isso, e causar um efeito anestésico. Como é que a gente sabe se esse nardo específico que veio da Índia e que ele coloca aqui e levanta essa possibilidade de Jesus ter feito um tempo da sua vida lá, estudos lá, isso não vem especificamente e não seria uma substância de alto poder anestésico que perdurasse por um tempo de 6 dias para que ele suportasse melhor toda a flagelação. Porque eu acho que um dos filmes assim mais realistas que eu vi foi A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, porque a gente sabe que, historicamente, aquele chicote romano, ele vem, são 3 pontas que acabam com lâminas, pequenas lâminas que, ao se bater aquilo no corpo, aquilo penetra e, quando é puxado, vem rasgando tudo. Então, se imagina a dor excruciante que deve ser tomar sequer uma chibatada com aquilo, ao invés de várias. Além da coroação de espinho, aquele espinho gravar em tudo, gravar na carne de Jesus. Não dá nem para imaginar essa dor. Então, como é que a gente sabe que esse nardo não teria essa propriedade, não é claro, não de simplesmente acabar com essa dor, mas de suavizá-la a ponto de torná-la suportável, para que Jesus não desfalecesse e ainda conseguisse carregar o seu madeiro até lá em cima no Gólgota. Não sabemos, é um mistério. Segundo seus estudos, Pastorino faz essa conjectura. Eu não consigo afirmar porque eu não tenho conhecimento nem de botânica, tá? Nem da química, das propriedades químicas ou medicinais do nardo. Eu não conheço o nardo. O que eu posso dizer, e é por isso também que eu quis começar a comentar o seguinte: como eu sou de Umbanda, a gente presencia e vivencia vários rituais ligados a ervas que são inexplicáveis, teoricamente inexplicáveis, porque eles incluem um ritual de magia. Eu vou fazer uma narrativa pessoal aqui, porque o meu centro, todo final do ano, tem o que a gente chama de ritual de energização. Eu estou lá, gente, mais de 6 anos, não, 10 anos. Eu nunca participei desse ritual, nunca quis participar. Esse ano eu resolvi, não, vamos parar dessa bobagem, porque tem que tomar banho lá e tudo mais, e eu sou cheia de pudor, mas eu pensei comigo, vamos parar dessa bobagem, vamos fazer isso, que isso é importante. Resolvi fazer. Fui sem expectativa nenhuma, muito pelo contrário, tentando lutar contra o meu desconforto. E eles preparam lá o que a gente chama de nosso terreiro, todo envolto, tá? A borda toda com ervas preparadas e com pipoca de obaloeiro. Gente, quando eu coloquei meu pé para dentro do terreiro, eu senti como se eu estivesse passando por uma barreira energética. Eu senti a mudança vibracional daquilo. Então, pelas coisas que eu presencio e vejo dentro da Umbanda, e tenho certeza que é dentro de outras religiões, me parece crível que essa unção com nardo tenha sido isso, a contribuição daquele trio que já fez parte de outro processo iniciático aí de Lázaro, ali, como ele diz, de outra escola, também no nosso estudo ele coloca Lázaro como sendo de outra escola iniciática, e eles contribuem para o processo iniciático que Jesus vai passar dali a 6 dias depois da Páscoa. Então, esse processo culnar seria essa contribuição. Ok, agora, por favor, vocês podem se manifestar. Celso, incluindo, tá? Como médico. Eu não preparei nada. Está ouvindo bem a Mercedes? Que o microfone dela está mais para mim do que para ela. Ah, Eu não preparei estudo nenhum. Eu vim crua
e Lua para cá hoje. Show, sem problema. Fale-me, Celso, o que você acha dessa possibilidade do nardo ter essas propriedades anestésicas? Eu não conheço a planta, né? Mas mesmo que tivesse propriedade anestésica, eu não acredito que um prazo tão longo ele pudesse funcionar, a menos que ele tivesse combinado com alguma outra substância, algum óleo, alguma coisa que fizesse uma liberação prolongada, né? De alguma coisa que eles conhecessem na época que a gente não conhece. Geralmente, essas plantas são ricas em essências, óleos essenciais, que atuam como perfume. O que tem uma propriedade, digamos assim, considerável, né, como desinfetante. Ela é antimicrobiana. E isso pode ter um papel, pode ter ajudado, né, porque qualquer óleo de pinho ou mesmo de eucalipto, né, ele é desinfetante porque justamente aqueles óleos essenciais têm essa propriedade. Em pequenas quantidades, a gente usa como aromatizante, né? Então, você vê, a gente usa citronela para repelir mosquito, coisas assim. Então, ele tem uma propriedade também desinfetante. E isso vale para qualquer óleo essencial, isso é geral. Então, essas essências já têm essa propriedade. Então, pode ser que você, ao desinfetar ou proteger a pele contra a presença de micro-organismos, você protege de muita coisa, principalmente agentes infecciosos, que naquela época deviam, né, existir em grande quantidade, por força do clima quente. Eu não sei, não me lembro da época exatamente, se lá, mas lá devia estar bastante quente na época. E também o ar mais seco da região, né, mais desértico, se ele estivesse longe da parte como lago e tudo, da parte mais desértica, isso também acaba tendo uma propriedade um pouco de ajudar, menor umidade, menos micróbios. Então, isso também pode ter ajudado, né, a permanecer. Mas acredito que o efeito pode ter sido mais esse, uma limpeza antimicrobiana, quase que uma esterilização grosseira, vamos dizer assim, da superfície, né, do corpo. Agora, ele cita o Santo Sudário. Aí eu vou ter só que dar um esclarecimento aqui, que o Santo Sudário, na verdade, ele é só um sudário, porque esse livro do Torres Pastorino, muito provavelmente, ele deve ser dos anos 60 ou antes, não é? Eu não conheço esse livro, mas ele é 60, antigo. 70. Isso. Porque nos anos 80 desenvolveram uma nova técnica que permitia usar a datação por carbono 14 em quantidades pequenas. Antes você precisava de uma massa muito grande. Então, se você fosse, por exemplo, tentar datar o sudário da igreja, você destruiria ele inteiro. Conseguiram desenvolver uma técnica que um pedacinho de 1 centímetro quadrado já permitia a datação. Isso foi feito. E o que se viu é que ele é por volta entre 1100 e 1300 depois de Cristo. Ele não é o sudário original, né? Não, provavelmente ele é um sudário, sim, mas de algum árabe, algum mouro que morreu nas cruzadas, muito possivelmente, né? Então ele é um sudário, mas ele não é da época de Jesus. A datação mostra que ele é por volta, né, de 1100 a 1200, quando foi justamente que ele aparece. Ele é encontrado e é dado de presente, né? Aí já diziam que era. Então ele é mais ou menos da época que ele aparece na história. Então a datação retira isso. Mas, como ele se formou, né, já dá para ter uma ideia de que eles tinham esse trabalho de envolver o corpo com alguma substância que marcou bastante ali, né? Então, isso é tradição daquela região do Oriente Médio, né? Sim, Então, é possível, sim. todos os corpos eram ungidos, né? Eram É. envoltos em ungüentos para serem enterrados, né? Porque eles não enterravam exatamente, né? Eles botavam numa gruta, uma Numa coisa desse caverna, tipo. sei lá. Claro, o pessoal que tinha mais recurso, né? Mais importância, vamos dizer assim. E, é, E eu acredito também que não tenha se restringido só. O relato evangélico se refere a um momento, né, que teve um significado de ensinamento e tudo, por isso foi incluído. Mas ali não é uma descrição de nenhuma preparação, vamos dizer assim. O foco é até outro, né, na narrativa, que é a crítica ao comentário de Judas em si. Então, assim, a gente não consegue concluir muita coisa a partir disso, né? Por Sim, conta da informação ter um outro objetivo, um outro foco. sim, e eu até, como eu levantei aqui a questão que hoje é prática comum da Umbanda, a gente não sabe a questão ritualística disso.
Essa preparação pode não ter sido material, como ele coloca aqui, de ser anestésico, etc. e tal. Pode ter sido uma preparação ritualística, como eu comentei. No meu centro se faz a energização de fim de ano. Quem sabe ali não estava se fazendo, como ele disse ali, que é um produto que pode ser altamente antisséptico, mas fazer essa limpeza não só física, mas Pois é. simbolicamente também uma purificação espiritual para esse momento de iniciação que ele ia passar. A partir do momento que a gente, que Pastorino coloca como sendo a sua crucificação, como uma passagem, um ritual iniciático, então também ele teria que ir para esse ritual iniciático, entre aspas, purificado. Claro que espiritualmente o Cristo já era um espírito puro, mas quem sabe se essa purificação não tinha que passar também pelo seu corpo material, pelo seu perispírito, etc., através até dessa unção, e que pode ser também, gente, apenas simbólica, apenas a simbologia do nardo, como, por exemplo, aí voltando também para as religiões, quando você pega assim, os evangelhos que tem aquele óleo para ungir, para abençoar, como a gente tem a água batismal que purifica, como, por exemplo, a gente usa muito também o esqueci o nome do perfume, que é o que a gente não banda usa, alfazema. A gente usa a alfazema para energizar e tudo mais. Tem toda essa simbologia e essa coisa da magia, do ritual que a gente desconhece, que eu acho que esse tipo de conhecimento ele não ficou escrito em lugar nenhum. É um conhecimento que talvez também tenha se perdido, e aqui eu achei que nessa parte do Evangelho, Pastorino conjecturou muita coisa. E aí a gente vai ter que ficar com as nossas próprias conclusões, mas o que eu acho que fica de mais importante aqui nessa passagem é a questão do ritual, da preparação para o ritual de passagem. Essa passagem da unção do Cristo é um ritual que ele sabia que não seria possível após sua morte, que não haveria tempo para ungir aquele corpo antes de ser sepultado, e também, na minha opinião, agora que na minha opinião de Cris Rivas, também um ritual de limpeza perispiritual e física para preparação do que viria depois. Vocês concordam, discordam? Eu concordo, mas eu estou aqui encucada com. Você está longe do microfone. Eu estou aqui encucada com a fala de Judas até agora, dizendo para não usar, né? Não, que ela teria gasto Seria melhor dar aos mendigos, porque muitas vezes Judas ele é colocado como o discípulo do lado mais material das coisas. Ele é o que vê. Não, é porque ontem. Não, eu sei, mas isso tudo. Mas é que ontem o Celso me contou uma piada, e eu acho que tem muito a ver nisso. Eu acho que a gente tem que se atentar nessa coisa do Judas, nesse ensinamento que ele dá para a gente. Né? Porque a piada consiste em dois amigos conversando, e um virou para o outro e falou: se você tivesse 5 carros, você me daria um? Aí o amigo disse: lógico que eu daria um. Ele falou: se você tivesse 5 casas, você me daria uma? O amigo falou: lógico que eu daria uma. Por que eu ia querer 5 casas? E aí o amigo pergunta: mas e se você tivesse 5 casas, você me daria uma? Ele falou assim: não. Ele: por você tivesse 5 camisas, você me daria uma? Aí esse que daria a casa e o carro para o amigo falou assim: não, porque eu tenho 5 camisas. Sabe? Na conjectura é uma coisa, na realidade é outra. Não, mas esse ensinamento é importante porque mostra, né, o que nós estamos dispostos mesmo a partilhar, o que nós estamos dispostos a dar. Então, isso é importante, a compartilhar, porque guardar demais sempre para uma próxima ocasião, como Judas queria que fizesse, para dar para os pobres, e nunca foi esse o objetivo. Então, isso mexeu comigo, assim, de trabalhar isso para mim, sabe? Mas eu acho que aqui também tem a questão de que Judas está certo.
vai usar uma coisa caríssima, assim, dinheiro, para fazer só uma unção, porque ele está vendo só unção física, ele não está vendo a parte ritualística e simbólica de tudo aquilo. Na visão dele, está mais do que certo, porque aquilo era caríssimo, aquilo vinha da Índia, aquilo era importado, né? Era uma substância muito cara, e para ele aquilo podia ser transformado em ajuda material a muita gente, porque ele não estava atentando para a parte simbólica e ritualística. Quem usaria aquilo? Eles mesmos. Não, ninguém. O nardo, ninguém. O nardo era só para Jesus. O que ele não sabia era isso, que Jesus sabia que o nardo era só para ele e era essa preparação para a morte que viria, né? Naquele momento, eu acho que Iscariotes ainda não está pensando ainda que está tão próximo o momento da morte. Eu acho que eles sabiam o que ia acontecer, mas não sabiam quando ia acontecer. Se a gente parar para pensar, foi muito pouco tempo que Jesus passou pregando e ensinando junto a eles, né? Mas o momento, sim, da morte dele, do sacrifício, eu acredito pessoalmente, que eles não tinham essa visão que pegou todo mundo de surpresa. Daí a reação de Pedro, daí a reação de sofrimento de João, e daí também todo o despreparo espiritual de Judas, que acaba cometendo aquele ato translocado após a condenação do Cristo, né? Naquele estudo que a gente fez anteriormente sobre o papel de Judas no sacrifício de Jesus. Bom, gente, estou aqui vendo que faltam um pouco mais de 4 minutos. Eu vou pedir, então, para a Mercedes fazer de novo a nossa oração de encerramento para a gente fazer a escolha do tema da semana que vem, por favor. Pode ser, Mercedes? Pode ser. Então, novamente, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso sorriso, agradecendo a Deus pelo estudo de hoje, pedindo que o nardo seja derramado sobre todos nós que estamos na Terra e todos aqueles do universo que agora precisam desse bálsamo. Que Jesus possa ser esse nardo a nos envolver na hora da vida e na hora do nosso retorno espiritual. Pedindo novamente a todos muita paz, proteção e amor, principalmente para a Príscila, que não pôde estar presente fisicamente, mas que estava em nossos pensamentos. E ano que vem tem mais estudos e mais preparações. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Mercedes. Então, eu imagino que também vocês não estão com a Bíblia aí, né? Sempre, ninguém está com a Bíblia material na mão, só eu. Então, lá vou eu de novo aqui. Vou ver aqui, escolher a esmo aqui, o nosso estudo da semana que vem. Que aí vai ser Marcos. Marcos 14, 24 a 27. É a vinda do Filho do Homem. Tá? Eu acho que vai ser um estudo interessante aqui. E eu deixo aqui como dica, se vocês acharem lá o vídeo do Ressurreição de Lázaro, que tem tudo a ver com o estudo de hoje, que fala a coisa da iniciação, que ali é um processo de iniciação de Lázaro, que aí Jesus ele entra como sacerdote dessa iniciação. Mas aí é uma trajetória particular do próprio Lázaro, que ali também deixa bem claro que alguns grupos bem distintos vieram acompanhando a trajetória de Jesus na Terra. O grupo de Lázaro, que é Jesus, Lázaro, Marta e Maria, é um grupo, aí tem o grupo dos discípulos e o próprio grupo de Jesus, Maria e José, etc. Então, são grupos de espíritos superiores que tiveram a bondade, a caridade e a misericórdia de baixar sua vibração para reencarnar na Terra naquele momento sublime da nossa história, para trazer para nós essa
boa nova, e que se hoje já é difícil, gente, imagina o tamanho do sacrifício que eram para esses espíritos excelsos reencarnar naquela terra, naquele planeta com uma humanidade que, não vou nem dizer que beirava a barbárie, não, era uma humanidade que estava mergulhada na barbárie. Então, mas aí eu acho bacana que ele coloca que mesmo esses espíritos muito superiores a nós ainda estão nos seus processos evolutivos. Então, como Lázaro passou por aquele processo iniciático, Jesus também passa pelo seu. E eu acho que Jesus já está passando, acho que bobear pelos últimos dele, né? Porque eu acho que um desses processos foi ali o sacrifício por nós, e eu acho que o outro é levar o nosso planeta, dizendo nossa humanidade, até se tornar um planeta ditoso, ou seja,